Raul Jungmann, você tem uma participação muito incisiva no debate público no Brasil a respeito das condições mediante as quais seria possível imaginar uma situação diferente da que estamos vivendo. Há algo que lhe dê esperanças nesse sentido, que isso aconteça? Primeiramente, eu queria me apoiar num argumento que o Rodrigo usou para dizer uma coisa a mais, e trazendo para uma área que você conhece muito bem, que é a área militar. Um comandante não lança suas forças sem ter um conhecimento das forças adversárias. Ou seja, o conhecimento da capacidade de fogo, da disposição, do equipamento do adversário é absolutamente fundamental. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: considerando tudo o que aconteceu, e nesse tudo eu coloco também o caos que se desenrolou em todo o Rio de Janeiro para a população. Eu vi alguns vídeos aqui do metrô, de ônibus, 71 ônibus, pelo que me disseram. O Caio, não sei se foi você, falou em 120 linhas que foram alteradas. Quer dizer, de fato, será que não havia uma previsibilidade disso? Ou seja, será que não se sabia que iria se defrontar com algo como 1.000 bandidos armados de fuzis? É uma pergunta que eu faço. Obviamente que pode ter sido, como pode não ter sido. Mas no nosso modo de entender, fica, de certa forma, patente que o processo de planejamento deixou de lado exatamente essa questão. Não é? O que você me pergunta a respeito da questão da segurança pública, eu vou voltar ao meu ponto de vista, que eu sempre tenho defendido aqui com você, como em qualquer outro lugar. Enquanto o governo federal não tiver participação efetiva dentro da segurança pública, enquanto a segurança pública ficar adstrito para os estados, ou seja, o Rio de Janeiro cuida do Rio de Janeiro, Goiás de Goiás, Pernambuco de Pernambuco e assim por diante, ao tempo em que quadrilhas, como por exemplo o PCC, chega a 48 estados, e você veja a penetração que ele teve, inclusive dentro do próprio sistema do capital no Rio de Janeiro, no caso da Faria Lima, como também dentro do próprio estado, se nós, as nossas polícias elas não dão conta disso. Algumas melhores, outras nem tanto, mas de fato elas não têm conta, elas não podem dar conta disso, até porque elas são legalmente adstritas exatamente ao Estado, ao território em que elas atuam. Então, por isso é que eu defendo, William, que nós, que negligenciamos ao longo de todas as 7 constituições que nós tivemos, o fato de que o governo federal, contrariamente ao que existe no restante, majoritariamente do mundo, ele não tem musculatura, ele não tem capacidade, ele não tem, inclusive, comando constitucional para investir, de fato, e somar esforços com estados e com municípios. Esse estado de coisas, evidentemente que nós temos N outros aspectos que podem ser abordados, todos eles são importantes. Mas esse, para mim, é seminal, tendo sido ministro da Segurança Pública, que é o fato de que, no que diz respeito à segurança pública, o papel do governo central, do governo federal, ele realmente é praticamente inexistente, e por conta da questão constitucional e tantos outros dispositivos que impedem que isso efetivamente aconteça.